Olá, pessoal! Veremos aqui nessa unidade marcas de oralidade, ou seja, algumas expressões que costumamos dizer enquanto estamos conversando com alguém, falando com algumas pessoas, ou uma única pessoa, ou até mesmo conosco, certo? Por meio do quê? De um diário, por exemplo, certo? Você vai escrevendo coisas no diário como se você estivesse conversando com você mesmo ou com o seu próprio, né, diário, como se ele fosse alguém que despertasse essa conversa entre vocês. Não sei se vocês perceberam, mas eu falei né? Nessa, ó, acabei de falar novamente. Isto é uma marca de oralidade. Então, enquanto você discursa, enquanto você explica alguma coisa, se de repente você se pega pronunciando algo do tipo, né, o né? Ou algumas expressões, né? Igual nós temos aqui, ó, longe para burro, certo? Então, isso são representativos de marcas de oralidade que a gente costuma falar, né? Quando estamos conversando com alguém, né? Numa conversa, ó, numa conversa informal, ok? E aí ele mostra aqui dentro desse texto um trechinho de um diário, né? E aí eu deixo a pergunta para vocês: vocês costumam registrar os acontecimentos, né, do dia a dia de vocês em algum diário, né? Em alguma espécie de planner, alguma coisa parecida? Para onde, né, no caso do nosso texto, para onde que a personagem escreveu esse diário se está viajando, né? Para que lugar ela diz que está viajando, né? Então, ó, nós temos a ideia por aqui, aeroporto de Zurique, Suíça, 4 de fevereiro, diário, ó, então ela se deporta para com quem ela está falando, o diário. Se você pensasse, estaria pensando, ué, o que nós estamos fazendo na Suíça? Eu explico. É que a Índia fica muito longe, mas muito longe mesmo. Longe para burro do Brasil. Acho que nem dá para o avião voar direto do Rio até lá. Ele ia ficar sem gasolina no meio do caminho e cair numa floresta da África, onde moram os grandes mamíferos, como elefantes, girafas, tigres, né? E aí aqui, com essa simbologia, nós sabemos que o texto foi suprimido, ele foi retirado, certo, do seu original, que deveras tem muito mais que isso, e não só esse trechinho que ele quis mostrar pra gente, estas marcas, né, de oralidade, ok? E também representações de escrita de um diário, né, de coisas que nos acontecem e a gente escreve, né, dentro de um diário, dentro de um blog. Hoje, o blog é um tipo de diário, mas ele tem algumas estruturas um pouquinho diferentes. Por quê? No diário, normalmente era um diário íntimo, guardadinho ali, com 7 chaves, trancado e tudo, né? Agora, o blog é uma versão mais modernizada, porque você vai expor para todos o seu dia a dia, né? O que você está fazendo, o que você tem planos para fazer, né? Então você expõe no diário e como ele fica via internet, qualquer pessoa pode ver, certo? Qualquer pessoa que tenha acesso, né, à sua conta ou ao seu canal ou ao seu blog, ok? Então vamos lá. Depois que nós fizermos toda essa videoaula, aí vocês vão fazer os exercícios aqui, ó, da página 70, tá? E também da 71, tá? Que eu mostro já já na sequência. Vamos só ler as marcas de oralidade que estão aqui descritas para nós como uma definição teórica, tá? São os recursos como palavras e expressões próprias da oralidade. Ó, o né. Eu tenho muito costume de falar né. Precisava parar, né? Mas eu vou ver se eu consigo. O aí, o pra,
A gente fala muito, né? Já é assim, inerente às nossas conversas. Mas, sabendo que é uma marca de oralidade, quando a gente vai passar isso para o papel, nós temos que evitar esse tipo de coisa. A não ser que seja uma transcrição, né? Que aí a transcrição tem que ser original. E aí sim, ela pega também essas marcas de oralidade quando eu vou passar para o texto, ok? Então, repetições, né, de né, aí, pra, repetições do ó, como eu fiz agora, frases interrompidas, marcadores conversacionais, como risos, gestos e etc. Essas marcas são mais comuns em gêneros como entrevista, que foi o que a gente viu, né? Conto popular, também já vimos, e diário, que a gente está começando a ver agora nesse momento. E são mantidas a fim de preservar, ó, como a Pro falou, em textos escritos, a situação comunicativa original, certo? Com todas as suas marcas de oralidade, certo? Independente de quem seja o entrevistado, né? Se é uma pessoa importante, se é uma pessoa mais popular, né? Se é uma pessoa já requintada, certo? Que não utiliza muito as marcas de oralidade, mas em alguns momentos, às vezes até sem querer, se ela pronunciar essa marca de oralidade, na hora de transcrever esse texto, tem que estar lá essa marca, certo? Então, ó, podemos fazer os exercícios da página 70, 71, tá? Então, nós faremos a conferência desses exercícios, certo? E depois daremos segmentos para mais exercícios, certo? Mas eu vou aproveitar nessa videoaula também e falar para vocês que alguns pronomes pessoais do caso oblíquo, eles servem como complemento verbal, certo? Lembram, ó, tem o sujeito, o verbo e o complemento do verbo, certo? E esse complemento, ora pode ser um objeto direto, quando ele não tem preposição, e objeto indireto, quando ele tem preposição, né? Então, no caso do pronome, não é isso que vai contar. Alguns pronomes do caso oblíquo vão ser objetos diretos e outros vão ser objetos indiretos, tá? Então, o pronome pessoal do caso oblíquo, ele tem um papel bastante importante nessa questão da transitividade verbal, ok? Então, olha, os pronomes pessoais do caso oblíquo associados a um verbo podem exercer a função de objetos, certo? Ora, como eu disse, objeto direto, ora como objeto direto. Vamos descobrir aqui na página 73 quais são os que têm papel de objeto direto e quais têm papel de objeto indireto, tá bom? Então, olha, alguns pronomes oblíquos, eles têm função fixa. Outros têm uma função variável, dependendo do verbo que complementam. Observe o quadro, né, para a gente poder entender isso melhor. Então, ó, os pronomes do caso oblíquo, o, a, o, os, as, eles sempre vão fazer papel de objeto direto na complementação do meu verbo, certo? Já o lhe e o lhes sempre vão fazer o papel ou vão obter a função de objeto indireto. Sempre que você localizar na sua oração o lhe ou lhes complementando um determinado verbo, logo você já vai saber que tem um objeto indireto aí, tá? Agora, o memim, o teti, o ceci, o nos e o vos, eles podem ser objeto direto ou indireto. Aí a gente vai ter que analisar o verbo, dependendo do qual verbo eles se ligam, né? Porque tem alguns verbos que exigem tais pronomes, né, para se complementarem, e tem outros que não. E a gente também vai depender de entender esse contexto para que a gente avalie se estes pronomes são objeto direto ou indireto, tá? Aqui na página 74, a gente tem alguns exemplos. Ó, gostei do tênis
Por isso, comprei o, tá? Objeto direto. Aqui o, como a gente viu lá atrás, ele tem a função de objeto direto sempre, tá? Então, ele vai estar complementando o verbo comprei com a função de objeto direto. Agora, olha esse outro exemplo com o lhe, que já é diferente, certo? Ó, devolvi-lhe a caneta, tá? Então, ó, o lhe, como a gente viu ali atrás na página anterior, tem a função de objeto indireto, sempre. E aí a gente tem a caneta, que é um objeto direto, porque aqui não é preposição, certo? Então, nós podemos dizer que o verbo devolver, ele é um verbo transitivo direto e indireto, também conhecido como bitransitivo, tá certo? E agora, aqui, ó, gente, eu te convidei para a minha festa. Então, esse te, ó, ele tem a função de objeto direto, neste caso, tá? Ó, eu te convidei. Para, ó, o para já é uma preposição, então não tem como a gente avaliar como sendo um objeto direto também. Não, é um objeto indireto devido à preposição, tá? Então, esse verbo também, convidar, neste caso, ele é um verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo, ok? E por último, um exemplo com o T, né, ó, para a gente ver aqui aonde ele se encaixa. Aqui ele não está, né, complementando diretamente o verbo, ele tá antes do verbo, tá? E aqui ele cumpriu a função de objeto direto. Agora, veja só, se eu inicio a minha frase com um verbo e na sequência eu já tenho o te, ó, desejo-te boa sorte. Aí eu vou ter o te como um objeto indireto, certo? Porque ele veio logo após um verbo. Então, aqui ele tem a função de objeto indireto. E o boa sorte é um objeto direto, porque não tem nenhuma preposição aqui entre eles, ok? Então, aqui o desejo também ocupa a função de verbo transitivo direto e indireto, certo? Ou bitransitivo, como está aqui, beleza? Eu, mim, tu e ti. De acordo com a norma padrão, os pronomes pessoais do caso reto eu e tu, eles só podem desempenhar a função de sujeito em uma oração. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo mim e ti jamais desempenham essa função, certo? Função de quê? De sujeito. Eles nunca serão sujeito. Veja os exemplos. Eu comprei chocolate para ela. Então, eu ocupa sossegadamente a função de sujeito, ok? Então, ó, sujeito, verbo transitivo direto e indireto, porque eu tenho um objeto direto, que é o chocolate, e para ela, que é um objeto indireto devido à preposição, tá bom? Nesse outro exemplo, ela comprou chocolates para ti, certo? Então, aqui, ó, sujeito, ela. Comprou, verbo transitivo direto e indireto, porque foi chocolate direto, para ti, objeto indireto por causa da preposição, ok? Então, o ti aqui ocupou a posição e a função de objeto indireto, ok? E jamais de sujeito. Então, eu, ela, tudo bem. Agora, o ti e o mim, né? Se eu tivesse aqui para mim, eu comprei chocolates para mim. Ele obteria também a função de objeto indireto para mim, tá? E não de sujeito, ok? Então, mais tarde, nós faremos os exercícios sobre o objeto direto e indireto no caso dos pronomes, ok? Então, por enquanto, páginas 71 e 70 são as que deverão ser feitas para que a gente
verifique na aula online, ok? Então, até lá e obrigada por enquanto.